O caso do nadador de mar é um pouquinho diferente, né? Essa concepção ela vem muito do nadador de piscina, que é um nadador que bate muita perna e tem uma constância de braço boa. Eu não. É muito nado no braço, muita força nos superiores e a perna ela já fica mais secundária, né? Ah, é? Porque por ser um músculo muito grande, ela demanda muita energia, né? Então a gente leva muito no braço. A perna é só um complemento para equilibrar o corpo, manter o corpo bem em cima da água. Agora eu até estou tentando trabalhar mais isso, incluir mais a perna para porque eu acho que vai ser um diferencial legal nessas provas de ultramaratona, né? É uma coisa que os atletas não trabalham tanto, então ter mais esse fundamento bom vai me ajudar muito. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para Pra a plateia, Plateia. Jimmy, como eu fiquei aqui, tava me preparando, Maquel, eu tô preocupado se eu vou arrancar o microfone de novo. Pois é, tu anda muito forte, Ferrari. Tem que treinar menos. Pois é. E a gente tá numa discussão bacana sobre o ponto de vista de ajudar as pessoas através do, de copiar os hábitos, copiar as inspirações, os motivos, as razões de fazer as coisas, né? Exato, a gente tá com esse mote agora no Jogando pra Plateia, que na verdade era uma coisa que a gente já vinha fazendo há algum tempo, mas agora a gente quis deixar mais evidente, assim. Pois é, e a gente tá trazendo agora duas pessoas aqui mostrando experiência na parte de esporte. E a Isso, gente quer ajudar as pessoas nesse processo também, né? Vendo isso. como é que pode se espelhar nessas pessoas para construir coisas bacanas. Exatamente. Vai ser um papo com certeza pra quem quer nadar de braçada na vida. Trocadilho. Vamos pro papo então? Vamos embora. Quem são os convidados então? Hoje nós estamos recebendo aqui o Júlio Birkner, ele é ultramaratonista de natação, e o Eduardo Seeger, que é o treinador do Júlio, e ambos são campeões de natação. Hoje estão no Lira, né, o clube que eles fazem parte, e vão contar pra gente aqui como é que é o desafio de ser um atleta de natação aqui no Brasil, o que eles estão buscando, o nível de disciplina que eles precisam ter, enfim, tudo isso. Bora lá, Júlio, Eduardo, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí. Júlio, como a natação aconteceu na tua vida? Ela começou por uma questão de sobrevivência, uma preocupação do meu pai. Comecei a nadar com 3 anos de idade e logo ela foi virando paixão. Eu começava nadando 3 vezes por semana ali, me apaixonei por isso. Treinava onde? Eu comecei treinando na Tutubarão, lá em São Tutubarão. José. Uhum. E aí depois mudei pro Clube 12, onde eu comecei realmente a minha trajetória como atleta ali com 6, 7 anos. Era pré-mirim, criancinha, Mas começando a competir. competição com 6, 7 anos de natação, eu não imaginava que o pessoal já pensava do ponto de vista de chegar e fazer competições nessa faixa. Existe esse nível de 6 anos, 7 anos? Existe todas essas categorias, né? As categorias de base, que parte ali desde o pré-mirim, mirim, petis, e aí depois vai entrando numa natação que já fica mais profissionalizada no infanto, juvenil, júnior, sênior, daí que já são os adultos. Cara, eu fico impressionado, assim, com... Às vezes eu vejo amigos que já têm filhos, daí pega o filho lá de 3 anos, ou 1 ano, sei lá, não sei que exatamente a idade, mas é uma criança bem pequena, e jogam na água e, assim, a criança meio que já nada, assim, já sabe nadar. É meio que instintivo. É instintivo, né? O nosso processo de formação é feito na água, né? Tanto que alguns partos que acontecem na água, a criança Sim, já sai já nadando sai ali. nadando. O problema é a respiração, né? Aprender essa respiração, coordenar. Que Então vem o com o problema não é tempo. saber nadar, é saber aprender a respirar. É aprender a se coordenar dentro da água, né? Quando tu começou, teu pai te jogou na piscina, assim, e falou assim, vamos ver se ele se vira. Qualquer coisa eu vou lá e resgato. Não. Foi com a boinha de braço ali. Mas eu logo tirei. Fiquei pouco tempo com ela ali. Com 4 anos eu já tava sem a boinha, já tava nadando sem nada. Ô, Eduardo, a natação também começou bem cedo na tua vida, ou tu foi um cara que nunca nadou e um dia tu resolveu entrar na piscina? Na verdade, eu fui meio que forçado a iniciar a natação. Sempre morei do lado do Clube Lira, fui participando das categorias de base, fazia aulinha de natação, mas não era muito adepto à natação. Meus pais sempre tiveram hábitos de praticar atividade física, minha mãe até hoje participa de travessias, provas de menos repercussão, assim, para o intuito de participar, né, de esporte. E ela sempre foi uma incentivadora ali nessa parte de natação. Então, depois que eu iniciei, eu fui pegando gosto, tu vai criando hábitos, né, amizades, cria aquele vínculo, tu cria aquela disciplina de ter que todo dia ter aquele horário, aquela rotina. Então, vai vendo que para te conseguir evoluir, tu precisa fazer todo dia aquele processo. Tu começa a ganhar uma medalha, quer ganhar outra e vai buscando a evolução. E o esporte acabou virando não só um hábito saudável, mas também
um rumo, assim, né, digamos assim, para a vida. Porque através do esporte eu consegui fazer a minha faculdade, buscar, conhecer novos países, ter experiências que acho que nenhuma graduação traria, né, que o esporte de alto rendimento traz e as experiências, né, do esporte trazem. E hoje, como treinador, eu tento trazer, né, aprimorar tudo isso que eu fui aprendendo, sintetizar isso e trazer para os atletas em forma de experiência e de conhecimento também. Tu nada em piscina, né? O Júlio nada no mar. Isso, exatamente. Qual que é a principal diferença, assim? Principalmente a parte técnica, né? A piscina é um nado muito mais técnico, tem muitos mais fundamentos, né? A parte de virada, saída, ondulação, a parte de respiração, a posição do nado é diferente. E no mar, tu é um nado muito mais forte, né? Tu precisa ser um pouco mais... Precisa chegar do outro lado vivo. Ser um pouco mais bruto, digamos assim, né? Não é um nado tão técnico, mas é um nado muito resistente. É que, de repente, a água da piscina, teoricamente, é mais estabilizada, então, teoricamente, você tem que ser mais perfeito nas coisas para seguir, certo? Exatamente. A piscina, a própria raia tranca a marola, a borda, às vezes, é aquela borda infinita que trava a marola, então é tudo para ser o mais perfeito possível. No mar, tu vai depender de tempo, chuva, a ondulação. Então... Eu fico imaginando que você tem que ficar levemente mais alto para poder ter uma respiração tranquila também, imagino, porque a piscina, teoricamente, você pode ficar quase meia boca para a água, só para fora, né? Exatamente. A piscina, tu nada olhando para baixo. No mar, tu tem que a cada 2, 3, 10 braçadas, depende de cada atleta olhar para frente, porque vão ter boias de sinalização, né? Então, tu vai ter que seguir guiando por aquela boia. Geralmente, a boia amarela, laranja, que chama bastante atenção. Então, o atleta ele tem que ter uma natação um pouco mais alta, exatamente como tu falou, tá saindo da água para conseguir visualizar o... E até para respirar também. Como é que tu faz para respirar justamente quando a onda tá baixa, assim, não tomar água? Às vezes a gente toma um pouquinho de água, né, quando vem uma onda de surpresa no campo contrário da nossa visão, mas é uma respiração realmente um pouco mais alta e a gente tem que permanecer bastante parte do tempo de uma prova de maratona ou ultramaratona olhando para frente, se guiando, porque muitas vezes mais importante do que a velocidade que a gente imprime, a força que a gente imprime no meio da prova, como a gente vai se guiar, a nossa trajetória pode definir se a gente vai ganhar uma prova ou não, né? Já teve provas no passado que me custaram ser campeão da prova justamente por... Tu foi nadar pro outro lado. Fazer uma barriga ali na hora de ir reto na boia, abrir um pouquinho, a pessoa me passa e às vezes não tem mais como buscar, né? Entendi. Então são erros que custam provas. Essa parte da respiração é muito importante, né? Uma das partes mais importantes. É uma coisa que eu fico pensando, porque quando eu tento nadar, eu sempre erro a direção. Eu tô achando que nadando, aí tu tem uma imagem mental... Eu já bati a cabeça na borda da piscina. eu tenho uma imagem mental de, digamos, onde é que eu tô, aí eu levanto a cabeça, saio da água e olho assim, porra, pensei que eu tava nadando para lá, tava nadando pro outro. Você perde completamente a orientação. Eu acho que o mar tem esse lado também, né? Imagina se tu tivesse um submarino. Como é que a orientação é perdida realmente? Você chega e perde, tem que olhar de fato para poder recuperar o contexto? Sim, tem que olhar, tem que se guiar sempre. Quando não tem essa sinalização de uma boia, mirar num ponto fixo, né? Muitas vezes o pé de um morro, uma casa no morro, alguma coisa alta que a gente consiga visualizar com facilidade. E no mar também tem essa questão toda de corrente, né? A corrente, às vezes ela é bem traiçoeira com a gente, arrasta a gente para um lado, para o outro, para trás. Para trás é mais complicado. Nadar contra a corrente, literalmente. Contra a corrente. Tem algumas provas que são bem complicadas. E tem o desafio da temperatura também, imagino, que a piscina, quando eu tive a oportunidade de ir em academia para nadar, brincar, assim, é piscina térmica, então tem um certo controle. No mar não tem isso, né? É o que tem para hoje, né? No mar a gente fica à mercê das condições do tempo, né? Na piscina a gente busca uma condição perfeita para treinamento e para competição, é sempre uma água padrão, então não foge muito disso. E no mar não. Agora mesmo a água em competições é só com a roupa de borracha que a gente vinha comentando e são águas bem geladas. Eu já cheguei a pegar água de 14, 15 graus aqui em Bombinhas, mês 8 ali do ano, então são águas complicadas de entrar. Qual o problema do fato da água estar muito gelada? Você chega a ter problema de hipotermia ou como é que o músculo de repente pode dar algum problema? Eu sinto mais facilidade de ter cãibra. Né, a respiração no começo é um pouquinho diferente, a respiração fica um pouco mais ofegante, você sente aquele gelado entrando aqui, né, dá um gelo no peito. Eu nunca passei por hipotermia, nunca nem tive nem hipo nem hipertermia em provas de maratona, mas já vi muita gente ser retirada da água com hipotermia justamente por ter uma camada de gordura muito pequena, né, então
ter uma gordurinha ajuda nessas horas, né? Tem que ter um colchãozinho ali pra... E eu ouvi de uma vez o pessoal comentando que na natação, na piscina, Eduardo, justamente por essa questão técnica, assim, tipo, tem uns caras que optam por ser careca, por ter o corpo todo sem nenhum tipo de pelo, porque isso aumenta a performance. É real, isso influencia mesmo? Tipo, se o Tony Ramos for nadar, isso pode prejudicar ele? Isso com certeza. Na parte da natação, principalmente próximo de competição, os atletas normalmente costumam se raspar, né? Para tirar além dos pelos a pele morta, que é aquela última pele que fica junto na pele. Isso aumenta a sensibilidade, principalmente o deslize ali na hora que tu entra na água. Então, para a piscina, ainda mais, dá muita diferença a questão da depilação. Não depilação com cera, mas depilação com gilete, para tirar o pelo e a pele morta. Isso daí dá um resultado considerável de um atleta que não se raspa para um atleta que se raspa. Cara, que absurdo, né? Então eu imagino que a oleosidade da pele também tem impacto no fato de você... Ali na hora, como tu vai entrar na água, não vai ter tanta diferença, mas vai facilitar para raspar, ter uma oleosidade da pele um pouquinho maior. Se tu tiver a pele mais seca, ainda corre o risco de se cortar ali, rasgar ali de algum pedacinho da pele. Uhum. E aí isso na hora dá incomoda, né? E não tem gente que passa uma banha de porco para chegar e poder ficar deslizando. Não, a vaselina ela é proibida, né? Porque Vaselina? ela considera uma diferença considerável ali no deslize da prova. Tem alguns atletas que ainda Imagina, usam... o cara chega na hora pra ser todo besuntado. Banho de porco, passou um bacon. Achei que era campeonato de... Como é que é? Daqueles de halterofilismo, não sei o quê, né? Fisiculturismo. Fisiculturismo, isso. Não é comum de acontecer, mas já teve casos em competição até internacional e o atleta ser desclassificado. Esse seria um doping da... Considerado um doping técnico. Sim. Porque realmente a gente literalmente briga contra a água, né? Quando a gente corre na rua, a gente está enfrentando a resistência do ar, do vento e coisa parecida, mas no ar é muito mais denso, desculpa, o mar, né? O mar ou a água da piscina é muito mais densa que o ar, então você está enfrentando literalmente o obstáculo que é a água. Sim. É uma loucura esse negócio de pensar. Né? É uma diferença considerável. Então para estar nesse alto nível, ainda tem materiais que ajudam e simulam também essa questão de deslize, aumentar a tua flutuabilidade. Tipo, a touca, por exemplo, deve ajudar pra caramba. Tem a touca capacete, que é uma touca um pouquinho mais apertada para prova de velocidade. Tem toucas ali de silicone um pouquinho com menos aderência. Os trajes tecnológicos, né, só que são muito caros, né? O material da natação de alto rendimento é muito caro. Então, para ter um traje, às vezes, para usar em treino, para te usar em competição... Quanto custa um traje, assim? Tem ideia? Cara, um traje de piscina ali de ponta, no Brasil, é sempre importante destacar, né? Porque fora é barato. Fora é 1.400, 1.500 um traje de piscina bom. No Brasil, ali das marcas Arena, Mizuno, pode chegar até 3.600 eu vi ser vendido em competição. Sim, bermuda, né? Isso, a bermuda. O traje de maratona, que é o que eu uso, que é o mesmo material desse de piscina, que eu uso no mar, que ele é longo, vai do pé, do tornozelo até aqui, ele é fechado com alço aqui. Eu já vi ser vendido no Brasil a 4.800, 5.000. E fora tá 1.600, 1.700. Entendi. E se tu tem muito uso, ele já não é um material que dura muito tempo. Tem um material para um ano ali, 6 meses. Porque o cloro, esse tipo de coisa vai detonando, às vezes no mar também, própria... Sim, faz várias travessias no ano, vai tendo o desgaste, usa para treino, usa para prova de piscina, para mar, então... Não são materiais que vão durar, assim, 2, 3 anos. É um ano estourando ali 2. Já tem que trocar. Queria perguntar a respeito da experiência da natação, porque tem um pouco de meditação, porque parece que é um pouco... muito igual o tempo todo. Eu imagino que deve ter gente que fica um pouco saco cheio, alguma coisa parecida, porque tem pouca novidade. Vocês acham... No caso, você está fazendo até maratonas, né? Como atividade. Como é que você lida com parte do cérebro, a parte de cuidar da cabeça para poder fazer uma coisa que não fique com um saco cheio, que seja uma coisa com persistência para poder construir alguma coisa bacana? Sim, eu amo isso que eu faço, né? Eu parto desse ponto, eu amo isso, foi isso que eu escolhi para minha vida, então a minha dedicação total é para isso. E a questão da maratona, quando a gente eventualmente faz alguns treinos no mar, é mais fácil, né? Que a gente está olhando a paisagem, muitas vezes a gente pega uma água muito clara, então consegue ver peixe, consegue ver bastante coisa legal. E a gente tira um pouco a cabeça de estar só fazendo força e aquele movimento repetitivo que a gente faz o tempo todo, o movimento da braçada, da pernada, da respiração, da localização que a gente faz dentro do mar.
Na piscina já é um pouco diferente. Na piscina eu tento me concentrar mais nos objetivos que eu tenho. Também voltando ali um pouco para a ideia do mar. Como eu treino na piscina, então fazer isso repetidamente, buscar a perfeição técnica, né? Sempre com a ajuda do Gordo. O Gordo, ele fica do meu lado ali o tempo todo olhando a técnica, o tempo todo me corrigindo, seja no aquecimento, Gritando. na série. Gritando também, estimulando quando precisa. Quando estou fraquejando, quando vem sempre aqueles pensamentos de, às vezes a gente pensa em desistir, ele tá ali, prova que vale a pena, volta na ideia de que vale a pena e faz a gente continuar. Muito mais do que treinador, é quase um psicólogo ali do lado, né? Então ajuda muito. E a gente trabalha a mente para ser forte, para ser resiliente o tempo todo e conseguir manter os treinos, né? Eu fico pensando porque, na verdade, a gente começa a fazer uma atividade e aí daqui a pouco, digamos assim, por que eu estou fazendo isso? Eu não vou conseguir, coisa parecida, a cabeça começa a derrubar a gente mesmo. Consegue ver isso acontecendo na prática, não? Isso é muito individual de atleta para atleta, né? Vai ter aquele atleta super motivado que vai estar sempre naquela motivação, naquela pilha o dia todos os dias, mas vai ter um atleta que às vezes vai ser o nota 10 e outro dia ele vai vir nota 7, nota 8. Então, eu como atleta, eu vejo que isso tem que partir muitas vezes do treinador, a motivação, né? Aquele incentivo para te deixar o atleta naquele nível de competição mais alto, porque no momento que tu chega no alto rendimento, numa competição internacional, numa competição nacional de alto porte, a pressão vai ser muito grande, o nervosismo vai ser muito grande. Então, eu tento criar esse ambiente de pressão durante os treinamentos também, porque o atleta que ele vai ter um combate difícil, ele vai chegar na hora da competição, ele vai estar pronto para qualquer coisa. Então, é aquilo que o Júlio falou, quando ele está, às vezes, meio que fraquejando, querendo desistir um pouquinho pior, eu dou incentivo, dou aquela provocada no meio da série, já sei mais ou menos os adversários dele, já começa a falar o nome dos atletas que vão competir com ele. Ah, tu vai desistir, o cara lá tá lá na frente. O fulano tá te passando. Vamos lá, seu preguiçoso. O atleta que treinou de manhã fez o tempo melhor nessa série, um cara mais velho, né, normalmente do Master, ele já muda ali o perfil e volta. É uma boa sacada, porque esse lado de personalizar o oponente, né? Porque, digamos, fazer um combate, um jogo de futebol ou coisa parecida, você consegue ver o oponente, né? Então você não ocupa a tua cabeça com você mesmo, você ocupa com o teu oponente. E a piscina, meio o tempo todo, você tá lutando contra você mesmo. Sim, E uma coisa que eu tento passar pro Júlio, que no mar ainda não é uma prova contra o tempo. É uma prova muito estratégica, porque o mar não tem as mesmas condições todos os dias. Então, provas é muito difícil tu balizar por tempo, né? Então, tu vai pegar uma prova que vai ter um vento contra, que vai ter uma água mais gelada, uma água mais quente, vai estar chovendo, vai estar sol, e a tua competição vai ser contra os outros atletas. Então, tu montar a estratégia que tu consiga ganhar a prova, ou sair na frente, fugir da esteira, que a esteira é os atletas nadarem um próximo do outro, eles vão se poupando os que estão atrás para tentar ultrapassar no final. Então, trabalhar... Tu vai no vácuo do cara que tá na frente, exatamente. Dá seta e passa bem na chegada. Isso no mar é muito comum, então tu ter uma estratégia que tu consiga levar para o dia da competição, isso é importante. Aquela aceleração no meio da piscina, a aceleração em boia. Então, são coisas que tem que estar trabalhando no dia a dia para te chegar na hora da prova e tu tá pronto para competir contra qualquer um, né? Eu vejo que tem alguns esportes que eles colocam tipo coelho ou coisa parecida, tipo alguma coisa para induzir as pessoas a competir com ele, né? Tipo, acho que era corrida de cavalo, isso, coisa tem um coelho do lado. Isso, que é tipo uma coisa, como se fosse uma presa, tipo, acho que tem um pouco do instinto, natural de alguém que caça, vamos dizer assim, chegar e caçar alguma coisa, procurar alguma coisa. Por isso que eu acho que é interessante a gente personalizar de alguma maneira esse nosso objetivo, né, de chegar e construir alguma coisa. Criar essas competições internas, né? Então, às vezes, o Júlio compete contra atletas mais velhos. Então, tu pede para o atleta usar o palmar ou usar o pé de pato para aumentar um pouquinho a velocidade e chegar próximo do que o Júlio está fazendo. Ou pega um atleta que é mais de piscina, que é mais rápido, e bota para nadar a mesma série para fazer ele sair daquela zona de conforto. Então, entre todos os atletas ali, eu tento gerar essa competição para que quando chegue na hora da prova, que tu esteja disputando uma prova ali cabeça a cabeça, braçada a braçada, tu já esteja preparado para aquela sensação de tu querer chegar na frente, não desistir, não fraquejar, continuar e persistir, né? Que é o mais importante. Tu dá o teu melhor ali na hora e o teu melhor vai ser, consequentemente, vai buscar a vitória. Tu falou do palmar, né? Eu fiquei impressionado quando eu vi a diferença de nadar com pé de pato e sem pé de pato, assim, é absurdo, né? Mas eu imagino que no teu caso usar o pé de pato te deixa preguiçoso, porque ele rende mais, né? Ele faz ou não, ou é bom às vezes treinar. Então,
O caso do nadador de mar é um pouquinho diferente, né? Essa concepção ela vem muito do nadador de piscina, que é um nadador que bate muito a perna e tem uma constância de braço boa. Eu não. É muito nado no braço, muita força nos superiores e a perna ela já fica mais secundária, né? Ah, é? Porque por ser um músculo muito grande, ela demanda muita energia, né? Então a gente leva muito no braço. A perna é só um complemento para equilibrar o corpo, manter o corpo bem em cima da água. Agora eu até estou tentando trabalhar mais isso, incluir mais a perna, porque eu acho que vai ser um diferencial legal nessas provas de ultramaratona, né? É uma coisa que os atletas não trabalham tanto. Então ter mais esse fundamento bom vai me ajudar muito. Então quando eu tô com o pé de pato, eu tenho que fazer uma forcinha legal para eu não ficar arrastando ele e ele se tornar um peso. Já Entendi. com o palmar, daí é diferente. Daí, É louco isso, porque eu fiquei pensando assim, a minha sensação nadando, como um nadador de apartamento, é que o pé de pato, ele me impulsiona, que a minha perna me gera muito mais velocidade do que o meu braço. Eu sempre senti isso na piscina. sim, com todo o equipamento ali que você vai usar, pé de pato, palmar, ele vai te trazer um ganho muito grande de velocidade, né? Mas realmente a perna fica mais pra baixo dentro d'água, assim, é mais difícil manter ela boiando, assim. Sim, como assim, eu não tenho a perna muito forte, né? Então, quem tá nesse processo de iniciação também não tem a perna muito forte. Então, já sem o pé de pato, é difícil manter ela bem em cima da água ali, batendo constantemente, quadril em cima da água. Aí, com o pé de pato, é um pezinho a mais ali que pode puxar a tua perna um pouquinho para baixo. A boa sacada essa. Você tem que chegar e manter o teu quadril acima, no nível da água. O risco de você chegar e não bater as pernas é que, de repente, você vai começar a trabalhar fazendo mais arrasto na água. Sim. Quando afunda o quadril, a gente vai arrastando mais na água, né? A ideia da natação é que você gere o menor atrito possível dentro da água. Então, todas as posições é formato de flecha, é braço fechado, mão fechada, tentando cortar realmente a água. E quando você consegue manter uma parte do seu corpo fora da água, vai facilitar bastante esse processo. Como é que está a cidade na parte de natação? Você falou do 12, você falou do... A gente acho que não chegou a falar do Lira, né? Mas tem várias escolas... Onde é que tem piscina? É, onde tem piscina. Ali no centro tem o Lira, né? É o principal foco, tem o 12 também, tem algumas outras piscinas, mas as principais piscinas são essas, a Unisul na Palhoça. A Unisul é uma piscina olímpica, eu treino numa piscina semi-olímpica. A olímpica é 50 metros, isso 50 é metros. semi-25, isso. Isso, eu treino numa piscina semi-olímpica, assim, a do Lira e a do 12 são semi-olímpicas. A do Unisul é A olímpica? da UFSC também, né? Que É a da elas UFSC, é. reativaram, mas ela tá com problema ali no aquecimento. É de 50 metros, é piscina Aquecimento, olímpica. quer dizer, ela não tinha... Ela Porque, tá 24, 23 graus, ele tá gelada a água. Mas é uma piscina que eles estão Eu reativando fiz natação ela. lá, mas que é quando eu era adolescente, na época de aplicação e coisa parecida. Eu fazia, mas que é um pouco de natação lá naquela piscina, mas não era térmica naquela época. Acho que nem era fechada, porque hoje em dia tem uma Não, parte hoje ela é fechada. fechada. É coberta? Tem uma parte de aquecimento, mas não vence a quantidade de água que tem. Então, Que é enorme aquela piscina, né? é uma quantidade de água maior, né? O dobro da de 25. E elas são 10 raias, né? Então a de 25 ali do Lira são 6. Tem a da Astel, a da Elase também, que são 6 raias, do Paula Ramos. Daí Tem são bastante piscina, clubes, então. né? São clubes, né? Mas aula de natação. Equipe competitiva é o Lira e o 12. Eu me lembro de ter uma vez que eu fui nadar lá e tava no inverno, frio e não sei o que, e eu entrei na água, eu não consegui ficar na água, eu saí da água porque eu não tive coragem de ficar lá dentro. Acontece também de chegar e não ter esse... É tipo assim, os outros conseguiram fazer, mas eu não tava, eu não sei, eu fiquei assim, não tava tranquilo ficar dentro da água naquelas condições. Ali no Lira a piscina é aquecida, né? Ela varia entre 29 e 28 graus no inverno. É muito difícil estar abaixo disso. Então, É sempre em condições ideais para trabalho. isso, né? até para natação a gente até gosta que fique um pouquinho mais gelada ali, né? Mas Chega uma hora que tu começa a ficar ofegante, assim. começa a ficar abafado, né? Aquele 28 já começa a parecer que tá 30 graus, mas não passa disso. Algumas piscinas são até mais aquecidas do que isso no O inverno. triste da piscina térmica é sair dela, né? É o pós. E pro vestiário, assim, que tu vai ter aquele canal de vento, assim. Eu lembro que no inverno começava a ir pra hora que começava a ficar resfriado. Eu fico. Eu acho interessante esse negócio porque eu sempre tive medo de entrar em água gelada. E a gente tem visto que tem muita gente agora fazendo banho gelado como sendo uma estratégia de melhorar o desempenho do corpo, o corpo ser mais. Uma estratégia pra ser maluco.
Hã? Vai ser maluco? Quer dizer, na realidade, tu prepara teu corpo em condições melhores, né? Ele fica mais hábil, tem o negócio de desenvolvimento das mitocôndrias, tem uma série de coisas que eles falam que melhora o teu organismo pelo fato de estar tomando banho gelado. O cara literalmente compra um freezer horizontal, bota em casa e mergulha. Né? Muitas pessoas hoje estão falando do banho gelado ou da piscina de imersão, né, de gelo, como parte de saúde, né, qualidade de vida. Para o esporte, ela já tem há bastante tempo como um pós-prova. Logo que tu sai da prova, tu fazer a piscina de gelo. Porque ela vai acelerar o processo anti-inflamatório, desacelera ali a acidose, né, que é aquele momento que o ácido lático chega na musculatura. Então, tu ajuda a reduzir o ácido lático, ajuda na recuperação. Então, tem vários protocolos ali de 3, 5 minutos, 1 minuto alternando o gelo e o quente, ali a troca de temperatura. Parece gostoso fazer isso. É muito psicológico também. Muito ficar relativo. 2, 3 minutos ali no gelo. Tu já fez piscina, coisa de gelo? Já no pós-prova. Como é que é assim? É um choque térmico muito grande. Ridiculamente absurdo, né? Sim, a gente sai da prova com o corpo muito quente, né? Depois de fazer muita força. Mas tipo assim, tu sai da prova de boa, vou pular ali no gelo, daí tu entra. A gente escolhe entrar no gelo, né? A gente tem que fazer essa escolha, porque não é muito agradável, não. A gente, quando tinha as competições ali, a gente ia com a equipe do Lira para uma competição de piscina, a gente levava um tonel e jogava vários quilos de gelo e água e fazia ali a nossa piscina de gelo e entrava completamente ali, só ficava a cabeça de fora. Nossa Senhora. Era complicado. 1 minuto demorava muito para passar. O bom é que tu saía de lá de dentro e tava quentinho do lado de fora, né? Sim, nossa senhora. Tu sai, meu Deus, calorão. A gente saía da prova muito quente, né? Aí saía dali com o corpo bem gelado. Esse choque térmico não pode apagar a pessoa, sei lá. Eu fico imaginando isso assim, dar um piripaque no... Não, é o levantar e baixar rápido, né? Tu tá na piscina de gelo, tu querer sair e despertar rápido, pode acontecer de ter uma alteração de pressão. Mas... Do quente pro frio. Mas o pós-prova ali é mais questão de alimentação, pra te ter algum desmaio, algo assim que tu comeu muito pouco, nadou várias provas. Eu fico pensando assim, cara, se eu tô tomando uma bebida gelada, por exemplo, minha mãe não me deixava tomar sopa com bebida gelada, né, pra não fazer mal. Aí eu fico imaginando tu tá com o corpo quentaço e se jogar no gelo, assim... Tu não entra de sopetão assim rápido, tu vai entrando devagarinho, bota a perna, braço, entrando... não é tipo... E fica. Não é um mergulho. Tá, entendi. Mas é louco mesmo assim. É que a assim. gente vê aquelas cenas, né, do pessoal na Suécia e coisa parecida, que eles fazem um buraco no meio do gelo e mergulham o corpo inteiro, né? Tipo, os caras também são loucos, né? Aí é loucura. Né? Ali é bem mais gelado. A piscina ali chega a 0, muitas vezes nem chega a menos do que 0 graus, né? Ali aquela temperatura ali é abaixo de 0. E mudando um pouquinho de assunto, quais são os tipos de nado, assim, que vocês treinam? Porque tem um monte de jeitos de nadar, né? Tem nado crawl, borboleta, não sei o quê. O que para um atleta é importante fazer? Na natação tem uns 4 estilos, né? O borboleta, costas, peito, crawl. E daí dentro desses estilos tem várias metragens, né? Os velocistas, os meio-fundistas e o medley, que seriam os 4 estilos juntos. Daí é o que nada um atleta, digamos que mais completo ali tecnicamente. Na parte de treinamento é muito específico, depende do que o atleta nada. Então um atleta de fundo, que nem o Júlio, não necessariamente ele vai treinar os estilos. Ele vai treinar uma metragem muito longa. Um atleta de estilo já vai treinar dosado entre o crawl e o estilo. Um atleta de medley vai ter que treinar todos os estilos. Então, é muito específico, né? A natação hoje ela é muito específica. É muito difícil ter atletas que nadem todas as provas, como tinha ali o Michael Phelps, foi o Thiago Pereira. A natação foi se tornando cada vez mais específica nas suas particularidades, nas suas metragens. Então, hoje tem um treinamento de velocidade, que são atletas ali que nadam provas de 50 e 100 metros. Os meio-fundistas, que nadam provas de 200, 400. E aí, normalmente, eles tendem ou mais para velocidade ou mais para o fundo. Então, nada 100, 200, 400, 200, 400, 1.500. E os atletas fundistas. Daí, no caso do Júlio, vai nadar 1.500, provas de 5 km, 3 km, 10. O fundista significa assim, ele não quer chegar primeiro, ele quer chegar mais longe. Um atleta mais resistente, né? Ele vai ser um atleta que não vai ter muitas fibras rápidas, não vai ser explosivo, não vai conseguir desenvolver bem na velocidade. Mas ele vai ser um atleta que vai rodar uma série ali constante para que ele tenha... Eu fico imaginando, dos 50 metros, o cara não deve tirar a cabeça d'água, né? Na verdade, ele tem a sensação de que ele patina, né? Como se fosse um pneu deslizando ali numa poça de óleo. Ele não vai sair do lugar, não vai ter tração. Ele vai girar o braço, mas não vai ser eficiente.
Um atleta velocista, já volta para nadar uma prova de fundo, ele vai como se fosse um carro pifando, desligar no meio da prova. Não vai ter energia para completar. Mas numa prova de velocidade, ele já vai conseguir imprimir aquela velocidade de forma Pois é, mas eu fico eficiente. imaginando que, como é que é, digamos, a respiração não é mais um problema sério, vamos dizer assim, teoricamente ele tem que chegar e fazer atividade, como é que é, todas as braçadas com a maior intensidade em um período muito curto, quer dizer, ele tem que chegar e fazer uma coisa muito mais específica no sentido de chegar e conseguir fazer a entrega em alta velocidade, né? O atleta de velocidade em provas de 50 metros, eles nem respiram. É uma prova que tu nada ali, às vezes 22, 23 segundos sem respirar. Uma prova que não tem respiração. Um movimento de cabeça pode prejudicar meio segundo. Qualquer detalhezinho, às vezes a entrada na água, que a mão entra um pouquinho para o lado, o pé entra torto, tudo isso daí influencia nas provas de velocidade. É diferente das provas longas, que daí é uma parte mais estratégica. Esse negócio da respiração é legal, tem 3x1, 4x1, 5x1, mas assim, tu nessa de 50 metros, tu não tira a cabeça d'água, assim, tu atravessa ela sem respirar? Não, eu até tiro, né? Porque eu não consigo ser muito rápido e tem horas que a gente acaba realmente patinando, né? Vira esse pneu no óleo aí e eu preciso respirar. E até porque, pra mim, é muito difícil ser muito explosivo, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive essa dificuldade de ser uma pessoa muito explosiva nos esportes, né? Quando a gente, às vezes, até bate uma bola junto, vai jogar um futebol, cara, pra eu dar uma arrancada é horrível. Eu fico o jogo todo correndo, mas pra eu dar uma arrancada eu não consigo chegar. Então, pela característica do teu tipo físico, teu organismo, como é que ele funciona, não é uma coisa que você tenta trabalhar ou é uma coisa que você tenta trabalhar também? A gente trabalha também porque tudo que engloba na natação, tudo que pode me ajudar, seja para um sprint no final de prova, que aí eu vou ter que usar um pouco da velocidade, a gente trabalha ali, né? Trabalha até a exaustão, seja uma rodagem de fundo, que é a minha especialidade, que é onde a gente vai conseguir manter séries extremamente num padrão todo igual, né? Rodar uma série de 100 todos pro mesmo tempo, de 200 todos pro mesmo tempo. E a gente também trabalha essa parte de explosão no período pré-série, com paraquedas, né? Para fazer mais força, para gerar esse arrasto. Então a gente trabalha de tudo um pouco para chegar na hora da prova e conseguir competir bem. Eu acho que mesmo que você não seja teoricamente a tua praia, ainda assim, alguma competência para isso é necessária. Sim. Mas tu respira, esse negócio que eu falei do 4x1 é 4 braçadas, uma respirada e tal. Mas um atleta profissional, ele dá quantas braçadas a cada respirada, assim, normalmente? Essa é uma técnica, tipo, 4x1 é uma possibilidade ou não? Sim, é uma possibilidade, com certeza. Na piscina tem vários nadadores, até mesmo de velocidade, que às vezes eles caminham no processo contrário, né? O Kyle Chalmers é o melhor velocista australiano hoje. E na prova de 100 metros, que é uma prova onde muitos atletas nadam 8, 10 por 1, muito constante, ele nada num 2 por 1, respirando em todas as braçadas. Ah, entendi. Então, depende da estratégia. Da estratégia e de como a pessoa se sente bem, né? Às vezes a pessoa precisa de mais oxigenação. Então, tem provas de ultramaratona que eu já cheguei a começar essa prova num 2 por 1, num 4 por 1 e em horas na metade da prova, chegar a nadar num 6 por 1 porque estava me sentindo confortável para isso, né? Mas tu tens consciência disso ou como é que isso vai acontecendo simplesmente? Sim, eu tenho consciência disso. Agora eu vou subir a cabeça? Não. Uhum. Tipo assim, não, tô sentindo falta de ar, aí tu começa a nadar um pouco mais... A gente leva mais no automático, né? Por trabalhar tanto isso no dia a dia, a gente leva bem no automático. Essa questão da respiração 2 por 1, a gente inclui no treino essa mudança, né? A gente faz a respiração chamada bilateral. Então, vai no aquecimento ali, sei lá, 800 metros nadando, faz o R3, o R5, o R7, respirando para os dois lados. Então, 3 braçadas, uma respirada, 5 braçadas, uma respirada, para justamente trabalhar essa melhora, né? Tem atletas que só respiram para um lado. Eu sou um atleta que eu respiro para os dois com facilidade. 800 metros é o teu aquecimento? Não, mais. Mais? Uns 2.000, 2.200. Tá, tipo, tu nada 2 quilômetros pra aquecer, assim. Pra aquecer, pra ligar o corpo. Pra ir ligando a máquina. Que loucura, né, cara? Porque correr 2 km pra mim já é o problema. Tipo, o cara nada 2 km só pra começar. Tu falou do paraquedas, eu fiquei curioso. É um negócio que tu prende em ti pra nadar e... O paraquedas, ele é um cinto, né? E com uma cordinha e funciona realmente como um paraquedas, só que... Ele enche d'água. Isso, proporções bem menores do que um paraquedas normal, né? Tem o paraquedas PMG, é um quadradinho assim de tecido, que a intenção é que não passe água por ali e que gere um arrasto pra gente. Legal.
Então faz com que a gente trabalhe essa questão de força dentro da água ali. Sim. Conta um pouco a história, então, vocês estão fazendo competição, tem várias competições no Brasil, imagino, já deve ter uma história grande aqui no Brasil de natação, né? Como é que acontece isso hoje? Sim, a parte de ultramaratonas, que é a minha especialidade, eu já participei das 2 maiores, que são as 2 mais tradicionais aqui no Brasil. O Brasil Tem uma escola já na parte de ultramaratonas, maratonas de natação, não? Não. É uma escola recente, não? Não sei se... Então, ela não é tão recente. O Brasil, ele, apesar de não ser tão divulgado, ele tem alguns atletas que fizeram bastante fama e estão no hall da fama da natação. Só que não é uma área de natação que ela não é tão vista, não é tão visada e ela é menos visada do que deveria. Ela está na Olimpíada, não? Não. Também Olimpíada... são acho que um dos elementos, né? O fato de aparecer na Olimpíada classifica, mas que faz ficar meio visível, né? Sim. As pessoas sabem que se trata. Que é uma prova também de 5 horas, 6 horas, às vezes não é Não é tão televisiva. atrativa. Não É boa pra passar de madrugada, assim, o cara ficar... A Olimpíada, ela só tem a prova de 10 quilômetros, né? O campeonato mundial da FINA tem a prova de 5, de 10, de 25. A de 25 daí já é uma outra maratona. Mas aí tem um problema pra gente aqui no Brasil, é que a CBDA, ela não organiza a seletiva de ultramaratona. Então, o atleta que ganha a prova de 5 ou a de 10, às vezes ele é selecionado para nadar essa de 25 e muitas vezes não é a especialidade dele, né? A gente teve até no último mundial que uma seleção brasileira foi participar com o Alan do Carmo, eles tinham selecionado eles para nadar a prova de 25 ali e eles acabaram não nadando, né? Que não estava nas condições ideais, já estava no cansaço da prova de 5 e na prova de 10. A prova de 25 era a última. Ah, porque é uma atrás da outra. Sim, são 4 dias de competição. Tem um dia que tem um intervalo. 25 quilômetros dá quanto tempo? Acho que dá cerca de 4 horas e 40, 4 horas e 45, mais ou menos. Num ritmo legal. E também é mar, tudo no mar. Tudo no A mar. gente fica novamente à mercê das condições do tempo, né? Mas fazendo essa análise pela questão de piscina, eu vou nadar ali uns 5 km na piscina para 57, como eu já fiz antes de provas, né, em preparação, a gente tendo essa noção de quanto faz. Eu estava nadando 5 km para 57 minutos, então a prova de 25 km nadaria em 4 horas e 45 ali, se fosse num na treinamento. proporção. E como é que tá a tua carreira hoje, assim? Que momento tu tá? O que tá rolando? Qual é o desafio que agora tu precisa conseguir viabilizar? A questão financeira é a questão mais difícil do atleta, né? Quando não é um atleta contratado. Então, essa questão financeira para viajar, para ir para competições, a gente está com um projeto internacional ano que vem. Está com um projeto muito legal que eu vou começar a anunciar agora, que é eu fazer a volta à Ilha de Floripa nadando. Só que ano passado, que treina com a gente ali, o Maurício Cangiani, ele fez em 5 dias. E eu vou fazer no formato diferente, eu vou fazer ela direto. Então vai ser os 125 quilômetros direto, vai dar um dia e pouquinho nadando. É o recorde brasileiro de maior metragem. O recorde atual é de 72 quilômetros, feito no Rio. Então... Tá, teu projeto é nadar 125 quilômetros direto, assim. Direto. Mas, claro, tu vai A parar. volta à ilha de Florianópolis. Uhum. Caramba, mas Mas tu vai... obviamente tem paradas técnicas. Mas eu não saio da água, né? Eu continuo na água e paro para fazer uma hidratação, para me alimentar. A gente ainda tá definindo como vai ser essa questão de alimentação. Tipo, um barco vai meio que do teu Isso, lado. Assim. São 2 barcos que vão comigo. Uma equipe médica de suporte e outra equipe para me instruir e me dar esse aparato aí de alimentação. Porque legal, vai ser digamos, acho que vai nadar sozinho, obviamente, Sim. e vai ter uma equipe por trás e a ideia é fabricar um evento disso. Isso, exatamente. Ano passado foi feito isso, foi o primeiro homem a fazer solo a volta à ilha, ele fez em 5 dias, né? Ele foi quebrando ali durante o dia, nadava 30 km em um dia, 17 no outro, 20 e pouco no outro, dependendo da condição do tempo. E a ideia é que eu faça isso direto, né? Vai ser o recorde brasileiro ali de metragem. Tu vai virar à noite nadando, provavelmente. Sim. Até vai ter alguns treinos específicos para isso ao longo do processo, né? Quando estiver chegando mais perto, a gente precisa ali de pelo menos uns 5, 6 meses de preparação voltado para isso. Bom que durante a madrugada tu nade dentro da Bahia. E como é que desenha o trajeto? Imagina, nadar uma volta de uma ilha é trivial. Ver a ilha direita e vai. Não só é não trivial vai se como é perder. braçal. Não vai se perder, né? Mas, digamos,
tem que chegar e verificar, de repente, marés e coisa parecida Sim. para ficar mais conveniente? Sim, tem as condições do tempo, elas ajudam muito, né? Ali na... Ver se tá na temporada de tubarões. Eu imagino que tem correntes também, eu imagino que deve Sim. ter correntes, digamos, no sul da ilha deve ser mais pesado, então de verificar onde é que fica uma corrente menos contrária, vamos dizer assim. Ali tem a gente faz sentido horário. E quando pega ali na Costa Sul, é um trecho de 54 quilômetros que é importante que a gente pegue a favor, né? Porque ali se pegar contra é o trecho mais difícil para nadar. Então, essa parte mais de miolo de prova. Então, é importante que a gente pegue a favor. Normalmente essa prova em específico tu imagina fazer, tu enxerga a costa, assim, tu nada próximo à praia, assim, entre aspas. Sim. Toda ela vai ser Tipo, o que é mais ou contornando a menos? ilha. Tipo assim, 30 metros da praia, 50 Não, metros da praia? acho que não, né? Um pouquinho mais, dependendo do local, né? Tem local que, quando a gente passar ali pela ilha de Ratones, que é o trecho mais difícil da prova, são os 7 quilômetros mais pesados da prova, que tem muita ondulação e muita corrente contra e lateral, principalmente, a gente vai estar um pouquinho mais afastado da praia, vai estar ali 500, 600 É que eu fico metros. imaginando, a maior parte da ilha são formadas de, como é que é, baías, assim, contornos, assim, que ficam, tipo, imagina Canasvieiras, Jurerê e coisa parecida. Sim, tem São, entradas, são né? várias entradas, né? Tu tem que chegar e basicamente ficar em linha reta entre essas Porque tu não partes vai do pé. contornar Tu cada não- praia, fazer tipo recortezinho. Tu vai ter que nadar meio com uma elipse em volta da ilha. Tentando fazer essa metragem mais certa possível, né? Tem a volta à ilha antigamente, ali, quando foi realizado em 2002, no revezamento, que eram 10 pessoas fazendo esse revezamento, essa prova dava 145 quilômetros, que eles passavam por fora das ilhas também. Né? Nossa. Ah, entendi. A ilha do Campeche, por exemplo, eles não passavam por dentro, eles passavam ficava- por fora da ilha. Tá, Então faziam realmente a volta em tudo. E aí o contorno ficava um pouquinho maior, daria 20 quilômetros a mais ali. entendi. Hoje não. É um desafio legal, cara. Isso tu pretende utilizar como forma de chamar atenção para o que tu tá fazendo e de repente alavancar o teu projeto internacional do ano que vem? E isso também, com certeza, eu acredito que vai ser um passo bem legal, porque além de ser um atleta competitivo e extremamente competitivo, que a gente foca nisso, essa parte de desafios também na ultramaratona é importante, é legal, a gente vê referências no Brasil da ultramaratona fazendo isso, né? Fazendo isso tanto como desafio pessoal, como para ajudar em projetos, ajudar em determinadas coisas sociais. E a gente tem uma tradição já nisso, né? Tinha aqueles Corrida à Volta à Ilha, mas que tem várias iniciativas que acontecem já que já são regulares, né? Que acontecem Sim. todo o tempo todo. E a gente tem uma tradição, né? A gente tem trilhas, a gente tem velejar, né? Tipo, barcos à vela. Tem muita coisa acontecendo. E esse lado de construir todas essas narrativas em volta é uma coisa bacana, né? Da ideia veio de onde? Eu sei que contar essa experiência do cara que fez em 5 dias, né? Uhum. Mas assim, chegar assim, pô, eu quero fazer isso. Como é que aconteceu isso? A ideia veio um pouco também por inspiração nele, né? Inspiração na trajetória que ele fez ali. Ele é um dos caras que te inspira, assim, uma pessoa que Com te inspira? certeza. E ter ele do meu lado dia a dia, assim, é muito bom, né? Qual que é o nome dele? Maurício Cangiani. Uhum. Ele, cara, é muito bom trabalhar ali junto com ele do lado, ir pra academia junto com ele, a gente tem essa rotina junto ali. E é muito bom porque te passa uma segurança e mais do que, além do treinador, ter ele ali do lado, que é uma pessoa também muito experiente, te deixando na linha, te botando no caminho certo sempre quando tu tá ali meio perdido, te estimulando quando tu precisa. Então é muito bom sempre ter uma referência, né? Uhum. E ele conseguiu realizar como isso? Foi uma iniciativa de tentar buscar Isso. patrocinadores, o processo, de fabricar o business, de certa forma, da atividade? Ele tem a empresa dele de treino no mar, né? Ele dá treino lá na Praia da Armação, em Jurerê, todo dia. O treino Travessias, inclusive eles me patrocinam, eles me ajudam, né? Com inscrições de provas. Sempre estão do meu lado me apoiando em tudo que eu preciso, né? Nesse dia a dia, questão de logística para ir para uma prova, questão de quando a gente não tem o financeiro para gastar com um suporte em uma prova, por exemplo, teve em Porto Belo esse ano agora uma prova de 11 quilômetros, onde o apoio de caiaque era obrigatório, o Maurício me levou para a prova, fez o apoio para mim. Então, sempre correndo atrás para fazer eu chegar nesse objetivo, né? É muito bom ter pessoas assim ao teu lado que te ajudam e que
Estão sempre ali contigo. Que legal, cara. E, Eduardo, assim, tu já foi atleta, hoje tu é treinador, assim, acredito que continua sendo atleta também, nunca deixa de ser, né? Tu deve treinar e tal. Mas qual que é o maior desafio, assim, de ter uma carreira como atleta de natação, assim, que tu enfrentou? Eu acho que hoje no Brasil é muito a parte do preconceito, né? Do atleta. Tu ser atleta, tu é atleta e o que mais, né? O que tu faz da vida? Pô, treina ali, o Júlio tem às vezes 3, 4 treinos por dia que dá ali em torno de 2 horas, 1h30 cada um. Então 6 horas, 7 horas de treino por dia. E ter o apoio para isso. Então vai parte de suplementação, parte de alimentação, material, viagem para competição. Então, provas de ultramaratona a gente precisa ter sempre um barco como suporte. Então, um barco é caro para ter, pagando isso numa competição, viagens, hotel, inscrição de provas, que as inscrições de provas são mais caras, né? São provas ali de 4 horas, 2 horas, 3 horas. E essa parte do apoio hoje eu acho que no Brasil é uma carência muito grande para o esporte, né? Porque a gente tem muitos atletas de alto rendimento que muitas vezes desistem da carreira, desistem do esporte por falta de incentivo, né? Então, conseguir buscar esses apoios, né, principalmente agora para o Júlio na parte da carreira dele, desse início de carreira, é muito importante, porque ele já não é só um atleta que está em ascensão, né? Ele já tem os resultados de alto rendimento. É uma carreira que ele vai ter que se manter em alto rendimento para estar cada vez mais buscando títulos e agregando ali os objetivos dele. Hoje tu tá com que idade? 32. 32, tu tem que idade, Júlio? Tenho 19. Tu tem 19. O que que tu diria, o que que tu gostaria de dizer pra ti que tu diria para o Júlio com 19? Que tu gostaria de ter ouvido aos 19? É que aproveitar a jornada. Eu acho que isso é algo que o atleta se cobra muito. Eu vejo que eu me cobrei muito na minha carreira por sempre querer mais, né? O atleta de alto rendimento, né? Aquele atleta que está sempre sedento pelo resultado. E às vezes essa pressão excessiva atrapalhou um pouquinho aquele processo para te estar desfrutando aquele título, aquela conquista que tu teve. Então, Ficar sempre olhando para frente. tudo no seu tempo, né? As coisas vão acontecer como tem que acontecer. Tu não querer acelerar o processo. Então, na natação é muito de dar tempo ao tempo, né? E isso é um esporte que tu depende da constância. Então, é tu plantar a sementinha todos os dias. E tá lá regando, uma hora vai vir o dia da colheita. Não ter a pressa, né? Hoje eu acho que as pessoas querem o resultado para ontem. De novo, é o lado da cabeça, né? A gente termina, conclui o negócio, foi um resultado ótimo, mas a gente fala assim, podia ter sido melhor, eu falei naquilo. Ou quero o próximo. Aí já começa a pensar assim, mas aí o ano que vem, quando eu fizer aquilo, vai fazer daquele outro jeito, então tua cabeça está pensando em tudo que errou, tudo que pode fazer, e aí o momento presente, aquela coisa que fez bacana e não sei o que, você esquece. Vai ter um momento para as correções, claro, tu tem que querer sempre estar melhor, mas aproveitar aquelas conquistas, desfrutar daquele momento também é importante, né? A busca pela perfeição é o que move o atleta, é o que faz o campeão, né? O campeão é aquele cara que está sempre querendo evoluir, independente de ser o número 1. Ele vai querer sempre evoluir para que ninguém chegue ali. Então ele vai ter que melhorar, às vezes, o atleta de natação, uma virada, a saída, o submerso, a abraçada, a respiração, enfim, os fundamentos que ele tenha que melhorar para continuar na progressão. Mas o aproveitar o momento, né? Desfrutar da jornada. Porque o mais importante é o presente, né? E não o destino final. O destino final, tu vai ter tido toda aquela experiência, tudo que tu aprendeu, tudo que tu cresceu além de atleta como pessoa nessa jornada de uma decisão até aquela conquista. Então, quero ser um atleta olímpico. O que tu conseguiu desfrutar até daquele momento, tudo que tu construiu aquilo ali que vai agregar para tua vida, para a parte pessoal. Então, um atleta que depois vai se tornar um profissional em qualquer área. Aquele atleta que é dedicado, que tem aquela questão da disciplina, do foco, do manter, de ir, só vou desistir quando eu conseguir. Isso, é um aprendizado para todas as áreas, né? Ô, Júlio, o Eduardo falou da tua rotina de treinos, assim. Eu queria que tu falasse de como essa rotina e hábitos que tu mantém, assim, de disciplina, seja alimentação, porque atleta é atleta 24 horas por dia, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Não é só o treino, também as decisões que tu toma na tua vida particular influenciam diretamente, né? Tipo, uma balada no dia anterior do treino, sair do treino e se entupir de cheeseburger, enfim. Que disciplinas, que hábitos que tu mantém?
Eu gosto de pensar que a vida de atleta ela é uma vida de abdicações, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa para conseguir chegar. Para mim não faz sentido sair no final de semana, ir para uma balada, sendo que eu tenho 10 mil para rodar no domingo, tenho 10 quilômetros para rodar no domingo, tenho um treino longão sábado, né? Sei que terça-feira eu vou ter que fazer muita força na água, segunda-feira eu vou ter que estar muito bem, porque eu vou ser cobrado para estar bem, né? Vai ter toda aquela pressão psicológica que nem não é o treinador, eu mesmo coloco em mim, né? Que essa é uma responsabilidade que eu tenho, porque essa é a minha vida. Eu dedico a minha vida a isso. Eu abro mão de ir no final de semana ver minha família, eu abro mão de sair com alguém durante a semana, enfim, muitas coisas, né? Não posso beber, não posso comer tais coisas, então eu abro mão de tudo para isso. E como é Então, que é teu dia hoje? Normalmente você chega e acorda que horas? Come que horas? depende do dia, de quantos treinos tem no dia, né? Já teve dias que a gente chegou a fazer 3 treinos de água, mais um de academia e mais uma sauna no final do dia. Então, quando tem esses treinos, de 3 treinos, eu acordo umas 4h30, vou pro Lira, chego às 5h30, faço academia às 10, volto pra água meio-dia, descanso ali um pouquinho no período da tarde e volto pra água de novo às 6 da noite. Então, Tem que comer bastante, não? Tu consome bastante atividade, muita atividade física. sim, Tens sim. um controle absurdo de mercado de quantidade de O calorias. que tu absurdo. come? De manhã até foi feita nova. Ele, além de meu treinador, é meu Tô nutricionista, esperando né? essa resposta. É meu nutricionista, Tô esperando essa resposta. Eu tô Que a fazendo cobrança direitinho. dele é para que ele coma mais, né? Ah, ele come pouco, é? Pelo que é, ele às vezes fica períodos ali da tarde que eu sei que ele sai de um treino pro outro, não come nada, não traz ali a parte da suplementação. Então, essa cobrança também pro atleta de alto rendimento é o controle do que tu tá comendo. Não dá para comer qualquer coisa. Algumas vezes ali, mais por uma sensação de me sentir confortável, quando eu vinha treinar ao meio-dia, eu vinha sem comer, né? Porque eu caía na água e parecia que tinha um peso no estômago, assim. Então eu gostava de treinar vazio, treinar leve. E agora eu tô me acostumando com o fato de ter que comer antes desses treinos. Então, de manhã ali, pão com ovo, ou uma vitamina, iogurte com frutas. De meio-dia, massa, carne, seja vermelha, frango, enfim. E bastante salada. À noite também, seguindo nessa mesma linha. Os lanches intra-treinos ali, quando a gente sai de um treino de academia e já vai direto para a piscina, que acontece ali pelo menos 3 vezes por semana, ter a fruta, ter uma vitamina, ter o intratreino do nosso lado, né, que são aqueles gelzinhos de carboidrato, a proteína após o treino ali no whey, enfim, todos os suplementos que ajudam a gente nesse rendimento. Então é muito importante ter essa disciplina. E eu imagino que também acompanha, digamos, como é que é a gordura corporal, como é que é massa magra, Sim. um monte de coisas que fica o tempo todo fazendo curva para verificar como é que tá indo o corpo. Sim, ele cuida dessa parte disso para mim, né? Ele me acompanha em todas as partes. Eu acho muito bom isso porque ele tem todo o alinhamento, né? Ele sabe quando eu preciso aumentar treino, diminuir ou alimentação. Então ele cuida de toda essa parte para mim e é muito muito bom assim, né? Tá tudo alinhado para um objetivo. Então, essa questão de massa corporal até para as maratonas, ela é um pouquinho diferente, não precisa ser aquele atleta muito magro, né? Os atletas de ultramaratona normalmente têm Reserva. Até pra Tem uma aguentar. reserva. aquela reservinha. Então tu é o terror dos donos de pizzaria, assim. Sou. Quando tu chega, o cara já fecha a porta. Uma vez por semana eu Rodíziozão. aterrorizo alguma pizzaria. Falindo pizzarias desde... Não, mas é claro, né? Pela tua condição de atleta, assim, essa disciplina é muito, muito importante. Às vezes, uma decisão errada te faz pagar um preço uma semana, né? Porque tu... E o álcool, cara, como é que é? Imagina de vez em quando dar uma jacada, alguma coisa parecida, chegar, como é que é sair com os amigos, uma coisa deve falhar. Tu percebe diferença prática, o fato do quanto o álcool te prejudica? Sim, com certeza. Com certeza. Eu não consumo ele no dia a dia e... Não, assim, dia a dia também eu acho que não recomendo pra ninguém. Mas Uma garrafinha de velho barreiro ao dia. Mas em ocasiões bem específicas, assim, né? Um aniversário da mãe ou uma festa de final de ano. Mas tirando isso, eu sou o cara que tá nos amigos ali, com os amigos na balada, então com a garrafinha de água enquanto eles estão. Mas tu consegue perceber a diferença do desempenho? Consigo, com No certeza. dia seguinte, assim? É Sim, fatal? parece que você não tá disposto, tá fraco, não consegue aplicar a força que você aplica no dia a dia, assim, de treinos quando tá sóbrio.
né? Mas não acho que não é só questão de estar sóbrio ou não, mas eu fico pensando aquele negócio lá, teoricamente, dizem que leva dias pro teu corpo tirar tudo aquele negócio do teu corpo, né? O álcool ele intoxica o teu corpo, né? Então é um processo de desintoxicação. Ali, quando tu acorda, ele vai desacelerar totalmente o teu metabolismo. Então, o pós-álcool, né? Aquela ressaca, às vezes para treinamento, é totalmente inviável, né? O risco de lesão é muito grande. Então, porque associado ao álcool vai ter a falta de descanso, né? Então, uma noite mal dormida com álcool, no outro dia tu vai acordar e vai querer treinar. Às vezes, num dia tu vai ali, acorda, tá com energia, teve uma energia sobrando, vai treinar bem, aí vai querer repetir, vai achar que é super-homem, vai indo. Então, é um ponto que o Júlio falou, né? Tu saber dizer não. O atleta, o principal diferencial é o cara saber dizer não, né? Então, por que que os grandes atletas, eles se destacam, né? O Michael Phelps, de um ciclo olímpico para o outro, de 2004 para 2008, ele perdeu 3 treinos. Um foi uma tempestade que fechou a piscina, outro foi um siso que ele tirou, e o terceiro foi o pulso que ele quebrou, e no segundo dia ele já estava nadando com o pulso enfaixado. Então, 3 dias que ele perdeu de um treino de um ciclo para o outro, ganhou 8 medalhas olímpicas. Né? O Kobe Bryant, que era um destaque assim, nessa questão de foco e performance, treinamento, ele falava, eu treinava aos domingos e treinava 1 hora a mais que todos os atletas, numa semana eu tinha 7 horas a mais de treino que todo mundo e um dia a mais. Isso em 1 ano era tanto, em 2 Tem uns era caras tanto. que falam, por exemplo, tem o Tom Brady, né? Que também tem o outro jogador lá que foi da Juventus, esqueci, o Cristiano Ronaldo. Também. Que são caras assim que tem uma disciplina absurdamente absurda e disciplinada. E que é muito mais uma... O pessoal fala que é muito mais a capacidade do atleta de treinar do que necessariamente o talento dele. Às vezes o cara nem tem tanto talento, mas ele tem uma disciplina tão grande para se construir como atleta que... Exatamente, que ele vai ser o atleta, né? Uma referência de esportista. É o que o Paulo Musi, ele fez uma consulta virtual ali com o Cristiano Ronaldo, ele falou, pô, o cara leu o meu e-book ali de aulas, que era para 2 meses, ele leu em 2 semanas e quis tirar dúvida comigo. Então ele falou, nível de atleta, nível mundial, não tem um cara mais perfeccionista que ele. E é essa visão desses atletas de ponta que tem que estar trazendo para a tua realidade, né? Para te criar o teu perfil, mas buscar esses exemplos de disciplina, de performance, né? Para te conseguir chegar lá, tu vai ter que ser um destaque, tu vai ter que ser diferente dos outros. E é difícil esse lado da disciplina, né? Porque a gente o tempo todo tá fazendo escolhas, né? E sempre tem uma escolha fácil, né? Tipo, a gente tá falando do álcool, de repente comer um bolo de aniversário, repetir o prato, Tem esse lado de você chegar e dizer assim, tem uns prazeres instantâneos, mas também tem a tua construção que tu queres construir para tua vida. E fica equilibrando esse lado, que é o lado do uso da disciplina para construir as coisas. De novo, cai na discussão da cabeça, né? Como é que a gente cuida da cabeça para fazer isso? A gente tem que escolher, né? Quando a gente escolhe ser atleta, porque tudo é uma escolha, né? Então, e eu escolhi ser atleta, eu escolhi essa vida para mim. Então, eu não posso me deixar levar por o que eu vou aproveitar só agora. E tem a pressão social também que fica lutando contra, né? Porque a realidade aparece uma pessoa falando assim, cara, deixa de ser chato, deixa de ser careta. Ah, sim, com certeza. Eles falam, não vai tomar uma cervejinha com a gente, não vai aproveitar a festa com a gente, mas eu sei que no outro dia eu não vou treinar como é para eu treinar, eu vou estar nesse processo de desintoxicação aí, vou intoxicar meu corpo de graça para aproveitar 2 horas de uma noite, quando eu posso aproveitar uma semana treinando bem, né? Porque isso me traz muito mais alegria do que tá dando risada numa noite. Mas eu também acho que essa pressão social, com o tempo, ela passa, porque as pessoas em volta começam a olhar que tu tá tão focado naquele objetivo que a pessoa se sente mal de tirar daquele foco. Olha, ele fica uma vergonha não ter a disciplina que tu tem. Ou tipo isso. assim. Por exemplo, tem um amigo meu que é atleta e tem um controle de alimentação absurdo e sai com a gente, ele só tem uma alimentação muito específica e ele não vai no rolê pra comer, por exemplo, ele não come necessariamente, ele tá ali com a gente, mas no começo a galera, tu não vai comer, tu não vai isso, não vai aquilo, mas depois o pessoal parou de fazer isso, porque já entendeu que ele tem um objetivo, né? Sim. E como amigo, tu tem que ajudar a pessoa a alcançar o objetivo que ela quer, né? Tu não tem que impor o que tu quer que ela faça. Sim, com certeza. Eu com os meus amigos, hoje a gente já entendeu essa situação, né? Então, eles não oferecem pra mim esse tipo de coisa quando sabem que eu tô numa preparação, assim como quando eles estão focados na faculdade, né? Meus 2 melhores amigos ali fazem odontologia
Então, quando eles estão focados nesse processo de estudos, questão de provas, a gente também não desvirtua do foco, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, é algo mais tranquilo e Sim. dando essa liberdade e tempo para que eles possam estudar e se preparar para o objetivo deles. Assim Legal. como eu faço para o meu, que é o E esporte. aí né? tem um lado, né, de você fabricar um exemplo, né, de você chegar e dizer assim, não, eu sou tão disciplinado, consigo controlar minha vida, mas que você também pode. Que também isso é um outro lado, né, de você chegar. Eu acho que o esportista tem um pouco disso, né? A gente vê os casos, por exemplo, da história da Olimpíada, né, quando nasceu na Grécia e coisa parecida, as pessoas festejavam os pessoal que, como é que é, ou que lutava, ou que corria, ou que coisa assim. Eles eram nossos heróis, a gente usava isso como referência. A gente tem um pouco disso ainda, né? Mas não é talvez não tão forte como a gente tem no passado. A gente tem isso no futebol muito, né? Tipo, a gente considera Cristiano Ronaldo, coisa parecida. E tem esse lado, né? De você chegar e ser o exemplo, de mostrar o que você pode fazer, o que você pode construir. Ah, com certeza. Essa parte de exemplo, acho que na natação a gente tem um Cielo, né? Que foi o primeiro campeão olímpico do esporte. Eu acho que ele abriu portas na natação que muitas delas eram psicológicas. Os atletas brasileiros não se considerarem tão bons quanto eles realmente são. Então, hoje a gente tem uma safra de atletas vindo no mais alto nível internacional, né? Atletas em diversas provas com um nível técnico altíssimo. E eu vejo isso muito por uma certa parte do Cielo ter sido campeão olímpico. Então as pessoas usaram ele de referência, viram, pô, o que esse cara faz, qual que é a rotina de treino dele, pô, quais são os hábitos dele. Então ele se tornou uma referência no esporte. As pessoas queriam ser um novo Cielo ali, queriam ser um Cielo dentro da natação, também queriam ser campeões, né? Viram, pô, o cara é brasileiro, o cara foi campeão, também posso ser. Como ele também teve a referência do Gustavo Borges, do Scherer, mostrando que ele poderia ser medalhista. Ele poderia chegar a passar aquele patamar deles. Então, A gente usa muito esse lado, né? Eu acho que a gente fabrica na nossa cabeça um herói e uma referência para a gente construir uma jornada que seja parecida com a dele, né? com certeza, na natação vão ter diversos atletas ali que vão ter perfis diferentes, né? Até na parte do pré-prova, atletas que são mais pilhados, gostam de se bater, ter aquele perfil de intimidação no balizamento, é um atleta de falar mais, é um atleta que fica mais quieto. Então tem diversos perfis dentro do esporte, cada atleta vai ter o seu perfil ali que vai estar mais próximo, vai tentar usar como referência. E o lado da Maquia de desistir, assim, de chegar e dizer assim, cara, Maquia, isso não é para mim, ou Maquia, o outro esporte, eu tenho mais outro prazer. Como é que vocês lidam com esse lado que a gente fica o tempo todo questionado assim, será que eu tomei a decisão correta? Eu acredito que é muito comum esses pensamentos, né? Tenho certeza que já passou pela cabeça de todo atleta. Só que é como o próprio Gordo fala pra mim, o campeão é aquele que não desiste. É aquele que não desiste nunca. Então, de tu não tá desistindo, tá se tornando campeão, tá no processo para ser um campeão. E é isso que vai ser o diferencial do atleta que chega e o atleta que não chega. O cara que eu tava vendo um vídeo um tempinho atrás ali sobre um cara do powerlifting, né, do levantamento de peso, ele por 3 Olimpíadas seguidas batendo na trave, ficando em oitavo, quinto, terceiro, e na quarta ele chegando e sendo campeão olímpico. Né? Então é o cara que não desistiu, é o cara que bateu na trave, o cara que suportou o processo e foi campeão. A gente fala que, tipo, que separa uma pessoa que é cabeça dura ou de persistente, né? Tipo, o que você define o teu limite? Ninguém pode vencer aquele que nunca desiste, né? Sim. Aquele que nunca desiste é o cara que vai chegar e vai ser campeão, porque até tu ser campeão, tu vai ter perdido milhões de vezes. Então, para te ter aquele gostinho uma vez, tu vai ter perdido no mínimo 10, 12, 13, errado o planejamento, treinar 3, 4 meses para uma competição e não dá certo, treinar de novo não dá certo 1 ano, 2 anos. Então, esse atleta que tem essa resiliência, essa capacidade de não desistir, persistir, é o que vai chegar lá na frente, vai ser o campeão, vai ter aquela glória eterna da conquista do objetivo. Onde tu se enxerga? Bom, tem 19 agora, com 29, onde é que tu quer estar, assim, o que tu imagina? Eu quero estar numa seleção brasileira de maratona, de ultramaratona. Já quero isso antes, né? Quero entrar na seleção antes. E nessa perspectiva de futuro aí, eu tenho que também, junto com essa parte de inspiração, é construir um legado, construir uma história que eu já venho construindo na ultramaratona e passar isso adiante, né? Passar para outras pessoas, né? Então, trabalhar na área da educação física ou na área do esporte, seja ela qual for, mas dando esse direcionamento, o direcionamento que eu tô tendo, para a pessoa conseguir chegar no objetivo dela.
Sensacional. E onde é que a gente acompanha tudo isso, assim? Tu posta nas redes sociais, tem pessoas que já te acompanham? Quem tá ouvindo e tá te conhecendo agora, onde pode te seguir? Pode me seguir no Instagram, Júlio Birkner, __. E ali eu posto um pouquinho da minha rotina, eu até sou menos ativo do que deveria ser, né? Eu sempre tive comigo essa questão de ser muito resguardado, de guardar a minha vida particular ali guardadinha, né? Mas estou nesse processo de entender que eu preciso mostrar, preciso divulgar também o meu trabalho, porque o treinamento é o meu trabalho, então... A gente quer ter heróis na nossa cabeça, mas a gente precisa saber que eles existem, né? Então precisa Sim. contar a tua história. Eu acho que é um Sim. troço bacana. Isso agora tá surgindo bastante motivação, né? Pela essa questão da repercussão dos meus resultados e tudo mais ali no Lira, algumas crianças, né, vindo falar, perguntar como é que é o treino, como é que funciona, como é que faz para ser atleta. Essa volta à ilha já tem alguma referência? Vai ser ainda anunciado? Como é que vai ser isso? Vai ser ainda anunciado. A gente está num processo de programação ali. Uhum. Pensando no momento que a gente vai mudar os treinos. Quem quiser acompanhar sobre esse assunto vai ter que acessar o teu Instagram, então. Isso. A gente daqui a pouco vai ser divulgado oficialmente ali as datas e tudo mais. A gente está esperando uma janela de corrente favorável, onde a gente consiga as melhores condições possíveis para realizar a prova. Pode sim surgir alguma alteração mais perto, né? Se surgir um ciclone, tempestade, então... Claro. Vai ficar mais radical, né, cara? Exato, exato. Imagina tu nadando, uma vaca passando voando. É isso aí. E tu também posta conteúdo nas redes sociais, Eduardo? Porque tu, enfim, tu é treinador do Júlio, mas tu tem também todo um trabalho, imagino que tu deva treinar outras pessoas e tal. Sim, tem também no meu Instagram, Dudu Siger, né, com 2 Es. Posto ali parte de treinamento, vídeos, né, tô iniciando essa transição, né, de atleta para treinador também nessa parte de rede social. Mas podem seguir, podem estar indo tirar dúvidas, pessoas que queiram, né, apoiar o projeto ali, ou pelo meu perfil ou pelo do Júlio, e tá auxiliando também nessa busca dos sonhos, né, serem aliados ali no nosso dia a dia de treinamento. E agora tu faz parte do Lira? Agora eu faço parte do Lira, ali dou treinamento para os atletas Master e para alguns outros atletas que não são Master, mais novos. Ali. Como é que é a estrutura lá? Tem vários instrutores? Quantos alunos? O Lira ele tem uma equipe de atletas, né, que são mais novos, que são treinados ali pro treinador, que é o Ricardo. Tem equipes de categorias de base também que são do Ricardo, ali treinador, então desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né, dos mais novos. Tem espaço para aula de natação, hidroginástica, aula infantil. Só para ter uma noção, tem vários tutores e vários alunos? Vários professores, vários instrutores. Tem noção de quantos tem? Da natação, se eu não me engano, são 6 professores, né? Que daí vão variando, né? Tem o horário da manhã, tem a turma da madrugada, que eu dou o primeiro treino ali das 5h30 às 7, aí tem a turma ali do meio-dia às 2, turma da noite, das 7 às 9. E nesse meio tempo tem também aulas de natação ali junto no E quem quiser acompanhar a respeito da parte de natação do Lira, onde é que acha? Dá para entrar também no Instagram, @Lira Tênis Clube, também pelo Instagram do Lira, ou pelo site ali, que é também liratenisclube.com.br. Também vão ter as informações. Mas no Instagram ali tem tudo certinho, mais informações, notificações sobre eventos que tem no clube e as informações mais completas. Top, show de bola. É isso aí. Muito obrigado, né, pela vinda de vocês, por compartilharem com a gente tantos insights de um mindset de atleta, assim. A gente tem visto cada vez mais, né, Ferrari, o esporte, ele como leva a pessoa num extremo, né, e precisa ser assim para ter alta performance. Quando essa forma de pensar é trazida para a vida de uma pessoa que não é um atleta, ela tem um salto de performance absurdo. Porque tu vai estar jogando com ferramentas muito mais poderosas a vida em um jogo comum, digamos assim. Então é legal importar essas estratégias para as pessoas que não necessariamente são atletas, que estão nos acompanhando. E também, claro, para aqueles que vão se tornar ou têm esse objetivo.
certo? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Agradecer ao Davi Paz Lima, nosso assessor oficial, ao Danco, Música, Gastronomia e Drinks, nosso grande parceiro, ao Lid Santa Catarina e à doutora Rebeca Heinzen, do Pink Talks. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo papo. Foi muito legal. Acho que a gente inspirar as pessoas a buscar fazer atividade física, a fazer a transformação de vida que estão buscando. Acho que é muito bacana a gente poder contribuir com isso, né, Jim? É isso aí. Muito obrigado, então, a você que acompanhou mais uma vez. Siga a gente, né? Se você ainda não acompanha o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube aqui. Inscreva-se se você está escutando isso nas plataformas de áudio. Também siga a plataforma de áudio que você prefere, porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer. Então siga, curta, para esse conteúdo chegar mais longe. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Falou, gente. Até mais. Tchau. Tchau.